Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhora presidenta, eu quero, em primeiríssimo plano, senhora presidenta, agradecer a Deus por ter nos dado livramento durante um deslocamento que fazíamos pela BR-040 em uma visita à cidade de Paracatu. Nós tínhamos uma reunião agendada, um encontro, às 14 horas em Paracatu, no sábado, deputado Adelmo. E, infelizmente, após o trevo, o chamado trevo de Pirapatos, pela BR-040, após o distrito de JK, indo em direção a Paracatu, 11 horas da manhã de sábado, um céu limpo, numa reta, uma excelente visibilidade. Mas, infelizmente, deputado Adelmo, nós fomos surpreendidos por um cidadão que conduzia uma picape dessas mais antigas e que saiu de trás de duas carretas e, na tentativa de ultrapassar, veio pela contramão e, por mais que o motorista fosse hábil e tentou julgar para acostamento para que evitasse ali o acidente, nós sofremos, o veículo que nós estávamos sofreu uma forte colisão e o veículo que nós encontrávamos, eu, o motorista e o assessor político, veio a capotar por 5 vezes, ficando completamente destruído o veículo. Eu quero aqui, presidente, dizer, primeiro que agradecer a Deus por ter nos amparado, não só a mim, mas o Juarez Gomes, meu coordenador político, e também ao Silvio, que a gente o chama carinhosamente de Gaúcho, que é o nosso motorista, 2 profissionais de altíssimo gabarito, pessoas a quem a gente tem a maior satisfação de trabalhar. E Deus nos amparou, presidente, Deus nos amparou num momento difícil. Eu queria aqui primeiro registrar essa fé que a gente profetiza em Deus, mas, por outro lado, registrar aqui a irresponsabilidade e que a maioria dos acidentes que ocorrem é por imprudência, é por falta de responsabilidade de pessoas que estão conduzindo veículo, que sequer avaliam as outras vidas que estão em outros veículos. Portanto, o cidadão, 11 horas da manhã, em uma reta, com uma visibilidade perfeita, ele sai de trás de 2 carretas e vem pela contramão, em total desrespeito, não só às leis de trânsito, mas em total desrespeito a qualquer lei da física, que ali não havia como sair. O veículo chegou a capotar 5 vezes. Eu sofri algumas escoriações, um pequeno corte no pulso, o motorista, sofreu pequenas escoriações e eu tive também uma costela trincada. Eu quero aqui registrar esse fato e dizer do nosso agradecimento a Deus por estar aqui hoje, podendo estar novamente nas nossas atividades parlamentares. E o outro assunto, senhor presidente, agora, ilustre deputado, companheiro deputado Adelmo Carnelião, eu aprovei 2 requerimentos na Comissão de Segurança Pública para, primeiro, parabenizar a atuação da Polícia Militar de Minas Gerais, mais uma vez digna de todo o nosso reconhecimento e o nosso elogio no que diz respeito às manifestações de 7 de setembro, agora sábado próximo passado. Parabenizar, porque infelizmente nós temos uma minoria de pessoas que estão aproveitando esses momentos de manifestações para a prática de diversos crimes. Crime de formação de quadrilha, desacato à autoridade, desobediência, dano, depredação do patrimônio público, lesões corporais, ou seja, uma série de crimes que vem praticando numa tentativa de dizer que isso é um movimento, pelo menos parte dessas pessoas, dizendo que isso é um movimento com ideologia anarquista e que querem mudar o Brasil, mudar a forma que o Brasil vem sendo conduzido do ponto de vista político
e de suas instituições. Eu quero aqui registrar também que aprovamos outro requerimento da Comissão de Direitos Humanos endereçado ao Judiciário, para que seja firme nas suas decisões com relação a prisões desses criminosos. Eu quero dizer que eu tenho enorme respeito por manifestações públicas, até porque eu sou fruto de manifestação pública enquanto trabalhador da segurança pública. Mas uma coisa é você manifestar, dizer basta a corrupção, exigir mudanças, exigir o voto aberto do Congresso Nacional, já que essa casa já deu exemplo para todo o país, e eu tive a grata felicidade de ser o autor da emenda constitucional 91, que acabou com toda e qualquer votação secreta no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Mas não se pode confundir um grupo chamado Black Bloc, cuja a ideologia desse grupo é a anarquia, é a ausência de poder constituído. E eu fico imaginando, pensando, como é que esse indivíduo, como é que esse cidadão, imagina como é que seria uma cidade sem o poder público, sem a coleta de lixo da prefeitura, sem o guarda de trânsito, o guarda municipal aqui em Belo Horizonte, para controlar o fluxo de veículo, para organizar o trânsito, sem a polícia militar para a manutenção da ordem pública, para não deixar que ocorresse assaltos, estupros, roubo a banco. Imagine sem o poder judiciário, para que a gente pudesse dirimir os nossos conflitos, os conflitos dos jurisdicionados. Eu fico imaginando como é que um indivíduo imagina o poder, uma cidade sem o poder público. E por que isso simplesmente, não é nem utopia, simplesmente não é possível existir, não é possível, a não ser que a gente volte ao estado da barbárie, ao estado de selvageria. Tem um filme, senhor presidente, que ilustra muito bem essa situação, chamado Gangues de Nova York. O estado de anomia, o estado sem lei, sem ordem. Este é o estado que esse grupo minoritário chamado Black Bloc, e que alguns seguidores vão ainda nessa ondinha, nessa onda de querer desacatar o policial, jogar urina no policial, fazer gestos obscenos, desafiar a polícia em praça pública, chamar ela para o combate à agressão, desrespeitar, desacatar, agredir, utilizar os diversos objetos e instrumentos para agressão à polícia militar. Policiais que estão ali trabalhando, cumprindo o seu dever, honrando com o compromisso de defender a sociedade, da manutenção da ordem pública. Não porque é um pensamento, uma condução individual dos policiais, é porque existe um Estado democrático de direito. E eu disse agora há pouco, numa questão de ordem, quando nós usamos a expressão Estado democrático de direito, nós estamos dizendo o Estado onde a lei impera. E a lei determina, a lei maior na Constituição da República, diz o seguinte: a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, através dos seguintes órgãos, ou seja, um deles, a Polícia Militar. E nesse aspecto eu quero aqui dizer ao seu comandante-geral, ao comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Márcio Martins Santana, parabéns mais uma vez à Polícia Militar, que soube agir com seriedade, com equilíbrio, mas acima de tudo com firmeza. Tem gente que acha que polícia não deve usar força. Para aqueles que acham que polícia não deve usar força, eu vou alertá-lo. Polícia é a única instituição que detém o monopólio legal e legítimo do uso da força. Polícia sem força, que é o núcleo do mandato de polícia, é força. E sem ela, ele vira um vigilante aí de banco ou um porteiro de prédio. Então eu quero dizer que não há como, não existe forma ou não existe fórmula de atuação de uma força policial
para conduzir e controlar massas sem uso de força, quando essa massa se volta contra o aparelho policial. Então, quero aqui dizer, mais uma vez, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais está de parabéns. E nós não podemos deixar que uma meia dúzia de moleques criminosos, vândalos, venha romper com a ordem pública, com o direito de ir e vir das outras pessoas, das pessoas que estão indo assistir um desfile ou participar de qualquer evento. Nós não podemos permitir. A Polícia Militar está de parabéns, o comando da Polícia Militar está de parabéns, os policiais militares estão de parabéns, porque agiram de forma efetiva. Não há como controlar distúrbio de massas sem que a polícia tenha, no mínimo, condições de exercer força. Mas tem alguns que vivem no mundo da lua, no mundo da poesia, deputado Gilberto Abramo, e acha que a polícia vai controlar distúrbio sem o escudo, sem cacetete, sem bomba de gás de efeito moral e sem usar força. Olha, o dia que a polícia não usar força nesse tipo de distúrbio, ela será massacrada. A força policial perderá a sua próprio sentido de existir. Então, quero aqui, presidente, já encerrando as minhas palavras, dizer mais uma vez que aprovamos o requerimento e deixa aqui mais uma vez registrado. Nós estamos aqui como guardiães para dizer ao povo de Minas Gerais, nós também não aceitamos uma meia dúzia de bandidos, de vândalos que vêm surgir contra a ordem legal, social e democrática do nosso país. Muito obrigado, presidente.